Hoje é dia 10 de fevereiro de 2025. Nós estamos inaugurando mais um projeto dentro do Diálogos RB, que é o projeto de videocasts para a comunidade. Nosso objetivo é que a gente consiga conversar mais de perto com mais gente. E não é à toa que nós estamos fazendo hoje, no dia 10 de fevereiro, essa primeira edição, porque daqui a pouquinho nós vamos ter a palestra, porque amanhã é o Dia Mundial da Internet Segura. E nós estamos falando sobre esse assunto já desde o ano passado. O nosso último Diálogos RB foi a respeito da questão da internet. E hoje nós estamos aqui, então, tendo a honra de receber o Rodrigo Negi para bater um papo antes da palestra. E nós preparamos aqui algumas perguntas para ele poder nos ajudar nessa reflexão. A gente tem agora a lei, né, da proibição do celular, mas para nós isso pode ser uma ajuda inicial, mas a gente acredita que proibir não educa. Então a gente continua refletindo com as famílias como é que a gente, ao mesmo tempo que protege, a gente prepara nossas crianças e os nossos adolescentes para viver nesse mundo digital que não tem mais volta. Rodrigo, é uma honra tê-lo aqui. Nós estivemos com você lá no último encontro das escolas associadas da Unesco, onde você falou muito bem sobre esse tema, e ali nós imediatamente pensamos que poderíamos trazê-lo para cá, para falar para a comunidade toda. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito feliz, uma honra, um prazer é todo meu. Então vamos lá, né? Não há dúvidas de que era preciso algo mais radical para desconectar. Questão da lei, né, que proibiu o uso do celular nas escolas. Mas isso, claro, que não nos exime do debate sobre educar. Como que educadores e pais podem se preparar e preparar as crianças, sobretudo os adolescentes, para que gradativamente eles desenvolvam essas habilidades, essa autonomia necessária para esse uso equilibrado que a gente deseja que eles tenham, né? Um uso seguro, responsável com as tecnologias digitais. Como é que a gente pode instrumentalizá-los? Muito bem, primeiro parabéns aí pela mobilização em torno do tema. É uma agenda bastante complexa, mas muito necessária, né, para a educação, tanto a educação que a gente tem na escola, como também a educação não formal, né, a educação nas famílias, a educação que a gente vê pelas mídias, a educação que de alguma maneira traz repertório para as nossas crianças e adolescentes. E esse é o grande desafio, né, Sandra? A gente tem de fato uma situação hoje que o uso não é saudável, o uso não é equilibrado, e o uso também não é um uso criativo e um uso tão, digamos assim, cheio de oportunidades como a gente sonhava com a tecnologia na presença social, né? Então, o que a gente tem visto há uma confusão, às vezes, de achar só porque as crianças usam muito a internet e muitos equipamentos digitais, elas estão desfrutando das oportunidades, e não necessariamente. Essas habilidades que você fala de instrumentalizar, elas passam por vários tipos de habilidades, para além de saber mexer o botão, para além de saber foto, vídeo, rolar um feed infinito, são coisas que elas fazem muito intuitivamente, mas isso não significa que elas têm habilidades. Então tem um pouco esse mito, né, de que os mais novos sabem muito de tecnologia, mas não é verdade. A gente pode falar dele em seguida. Então essa lei de restrição, eu até gosto de dizer, não é uma lei de proibição dos celulares na escola. É uma lei que restringe os acessos exclusivamente para fins pedagógicos, que é bem diferente de proibir totalmente, né? A gente tem, de fato, um freio de arrumação que foi necessário para que a gente possa, de fato, ter o melhor da tecnologia e, ao mesmo tempo, preservar aquilo que a infância precisa ter, que é também tempo fora das telas, que é contato humano-humano, que é contato com a natureza e que é também lidar com problemas não mediados por telas, né? Eu acho que esse freio de arrumação permite o uso pedagógico, mas exige também que a gente tenha mais momentos sem telas, porque esse momento sem telas também desenvolve habilidades que são importantes, até mesmo para viver no digital. São habilidades fundamentais. Pensando nisso, né, a gente sempre pensa assim, que não é só sobre o que a criança ou o adolescente está fazendo na internet, mas sobretudo o que ele está deixando de fazer enquanto ele está lá.
Pensando exatamente nas crianças, na infância, né, até mais do que dos adolescentes, né, considerando que por meio da brincadeira e da interação é que as crianças conhecem o mundo, né, e se expressam e se desenvolvem, considerando isso que você falou, que o tempo da internet é um tempo sem interação, é um tempo de passividade, de um corpo inativo, que não imagina, que não testa, que não elabora, que não cria, né? Na sua visão, seria possível e oportuno estabelecer recortes específicos quanto a faixas etárias para permissão ao uso de telas e dispositivo eletrônico? Se sim, quais seriam esses recortes etários e que aspectos a gente deveria considerar para cada um desses cortes? Até para perguntar para você assim, existe tempo de tela de qualidade? Isso sim, começando pelo final, né? Com certeza tem tempo de tela de qualidade, mas a gente tem que depender da faixa etária de fato, como você trouxe. Há uma discussão global muito importante hoje, mas há alguns consensos já estabelecidos. Primeiro, crianças até 2 anos de idade, não temos evidências científicas de que há benefícios que compensem os danos causados pelo uso de telas. Envolve celular, tablet, computador, mesmo televisão. Dependendo da exposição para até 2 anos de idade, não há muitos benefícios. Então, a recomendação, inclusive, das sociedades americanas, brasileiras e outras sociedades de pediatria, dizem que até 2 anos de idade, o mínimo de contato com telas não é zero, porque, por exemplo, mesmo na pandemia, a gente viveu isso. Eu tenho um filho de 5 anos e vivi isso e vivo ainda hoje, que é algum contato, sim, de qualidade. Mesmo até os 2 anos, excepcionalmente, contato de chamadas de vídeo com familiares, por exemplo, ou com entes queridos da família. Isso é muito melhor do que nada, em termos de ter contato com uma pessoa que está a quilômetros de distância. Então é muito melhor do que nada. É uma possibilidade legal com vídeo, de você expressão facial, de você ouvir a voz, de trocar algum tipo de carinho mediado pela tela. Isso é um exemplo concreto de um tempo de qualidade, né? Que existe sim tempo de qualidade com relação às telas. A gente vai falar muito, né, e fala nessa perspectiva da metáfora da dieta digital, né? Então a gente se alimenta de coisas nas telas. Do que é que eu me alimento quando eu ligo um tablet, um celular, uma televisão para uma criança? Do que você está alimentando essa criança? É óbvio que tem conteúdos que são completamente interditados para crianças, né? Bebida alcoólica ou outros produtos que são nitidamente tóxicos para a criança e para adulto também, mas o adulto tem a opção de poder escolher. Então, é nessa metáfora que a gente tem. Então, até 2 anos de idade é excepcional, né? O leite materno exclusivo para a gente fazer a metáfora da alimentação. Para até 2 anos de idade, exclusivamente contatos de videochamadas com familiares, com entes queridos. A partir daí, você pode ir introduzindo gradativamente uma tela. E, de preferência, depois dos 2 anos, uma televisão. Que você use aplicativos específicos, com perfis específicos para crianças desta faixa etária. Né? Tem muitos streamings de vídeo hoje, e alguns têm como você configurar o tipo de vídeo. Isso ainda assim abre brechas para que você tenha que ter muita supervisão, mesmo usando isso. E tempo máximo, né? A recomendação é no máximo 1 hora por dia, dos 3 anos até cerca de 5 anos, e a partir daí você também controlando o tempo máximo, não passando de 3 horas para as crianças já perto da adolescência. Isso tudo é tempo, é uma parte do problema. A outra questão é a qualidade do conteúdo, né? Voltando para a metáfora da alimentação, não é só o tipo do alimento, mas é a quantidade do alimento. Então, só horas de tela não é suficiente. Porque você pode ter uma criança de 5 anos tendo acesso a 1 hora de tela, ou até menos, 40 minutos de tela, com 5 anos de idade, mas esses 40 minutos são de conteúdos muito inadequados para a idade. Então, eu diria, muita cautela, não só com o tempo de tela, mas a qualidade sim. E aí a gente tem alguns apoios aqui. Não tanto quanto poderia, mas olhar a classificação indicativa dos aplicativos. Todo aplicativo numa loja da Apple Store ou da Google Play, você tem idades recomendadas, que é a idade mínima para acessar um jogo, para acessar o app educativo, para acessar seja qual for a plataforma digital, há uma recomendação etária. Então é importante a gente olhar também para essa recomendação. E a melhor fórmula, use antes de apresentar para o seu filho. Experimente a comida antes. É um jogo digital que me disseram que ajuda na leitura. Experimente você como mãe, como pai, como responsável daquela criança.
prove esse alimento, seja um app, seja um streaming de vídeo, seja uma série, seja lá o que for o desenho animado, experimente antes. Né? Isso vale para nós educadores também, né? Vamos experimentar antes os recursos digitais que a gente supõe que sejam benéficos para a educação das nossas crianças. Né? Então, eu termino só dizendo que nesse debate global há uma urgência para o que a gente chama de verificação de idade. Hoje, a gente vive uma situação muito difícil para as famílias, que é um pouco tudo ou nada. Ou é um celular do adulto na mão de uma criança, ou é uma criança sem a possibilidade de ter acesso a um celular. Passou da hora da indústria de tecnologia também se ocupar mais de nos ajudar com soluções inovadoras para a gente ter gradações de acesso à tecnologia. Porque não faz nenhum sentido um celular, que é um escritório ambulante ou um laboratório ambulante para um cientista, simplesmente com as mesmas configurações estar na mão de uma criança de 9, 10 anos de idade. Aí sim você está colocando um conteúdo bastante perigoso, né? Talvez um pouquinho de cigarro, um pouquinho de bebida, um pouquinho de conteúdo bastante inapropriado no prato de uma criança que ainda não tem condições nem fisiológicas, nem neurológicas, tampouco emocionais, de poder se alimentar desse tipo de conteúdo que está num celular, com redes sociais, por exemplo, disponível para uma criança de 8, 9, 10 anos, como a gente sabe que acontece hoje. Perfeito, Rodrigo. Acho que isso que você traz ajuda muito as famílias, os pais, né? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito do uso da tecnologia na aprendizagem, porque há uma diferença, há que fazer uma diferenciação, né, entre o uso do celular, sobretudo o celular chega na rede social, e o uso que a gente precisa ter, inclusive a escola tem a responsabilidade, né, de ensinar sobre cidadania digital, por exemplo. Aliás, está na BNCC, está previsto na BNCC, é a 5ª grande competência da BNCC, trabalhar essa questão com os alunos. E como é que você pode nos ajudar a dizer para as famílias que a escola precisa desse trabalho de fazendo proteção, mas ao mesmo tempo preparando para o uso lá na frente, claro que gradativo. Então, como é que a gente separa isso? Não ao celular, à rede social, isso não isenta, pelo contrário, a gente precisa saber que precisa fazer um trabalho de conhecer esse mundo digital e saber estar nesse lugar. Esse ponto é muito importante, Sandra, porque especialmente agora depois da lei que proíbe alguns tipos de uso do celular na escola, há uma confusão, né? E é ruim quando a gente tem esse tudo ou nada. Então lembrando, a lei não proíbe o celular na escola, a lei proíbe o uso dos aparelhos pessoais dos estudantes que não seja pedagógico. Ou seja, nem mesmo o aparelho pessoal está totalmente interditado, porque ele é permitido quando os professores guiam as atividades. E é como você disse, assim, o mundo hoje é digital. Né? A gente diz que a linguagem do digital é uma linguagem. Né? Alguns dizem até que é quase um novo alfabeto. A inteligência artificial está aí nos trazendo ainda mais complexidade. Então, quando você não tem condição das escolas fazerem educação digital, você está deixando de dar para essas crianças um alfabeto, uma linguagem que é decisiva para o mundo contemporâneo. Né? Voltando para a metáfora da dieta digital, é quase que você deixar elas carentes de um nutriente que é fundamental. Né? Como não pode ficar sem vitamina D, não pode ficar sem ferro, não pode ficar sem outros tantos elementos que nos fazem bem, a gente precisa ter esse ingrediente cada vez mais turbinado da educação digital. O que a gente está falando é que a educação digital, primeiro, não depende do celular pessoal dos estudantes, ou não deveria. E a gente está falando aqui numa escola, né, que tem excelente infraestrutura para poder trabalhar a educação digital, porque a educação digital é justamente, inclusive, pensar o repertório. O repertório digital dos nossos estudantes não pode depender das redes sociais. E é triste quando a gente olha a estatística hoje no Brasil. Né? O uso, majoritariamente, que um adolescente ou uma criança faz no Brasil hoje, os dados são muito evidentes, entre 9 e 17 anos, o uso é majoritariamente para redes sociais e jogos. Ok, até tem alguma coisa que pode ser boa para adolescentes mais velhos, a rede social e os jogos também. Ok. A questão é, isso é um pedacinho muito pequeno do mundo digital. E se você não tem a educação digital na escola, fazendo momentos de oportunidade, de pensar inclusive outras dimensões do digital.
Porque a internet mesmo é muito maior que rede social. Rede social é um pedacinho da internet e a internet é um pedacinho do digital. Então você ter os laboratórios de espaço maker, você ter robótica, você ter também atividades desplugadas de pensar o pensamento computacional usando artes, pensamento computacional usando outras linguagens, inclusive que não a digital. Tudo isso é possível e é parte da educação digital. Como você falou, é um dever, inclusive, de todas as escolas, né? A gente tem, inclusive, a BNCC Computação na Educação Básica. Então, é importante não confundir. Dá para fazer educação digital e ela é cada vez mais necessária, sem nem precisar do celular do estudante e sem nem precisar das redes sociais. Mas também para os adolescentes em especial, é fundamental ter sim, na escola, momentos para discutir qual é a relação da rede social com bem-estar, qual a relação da rede social com saúde mental, né? Brincando com a metáfora da dieta digital de novo. Do que são feitas as redes sociais? Quais são os ingredientes? Quem se beneficia dessa indústria? Quais são ali os ganhos e as perdas também que um usuário pode ter? Tudo isso é pauta da educação digital e é importante trazer isso para dentro da sala de aula para os nossos estudantes. E estendendo um pouco, acho que você poderia falar um pouquinho sobre o mito do nativo digital, né? Porque esse mito faz com que a gente se afaste, né, dessa necessidade de alertar para os perigos e para saber não só como as coisas funcionam lá, mas sobretudo como a gente se comporta nesse lugar. Então é um mito, né, que a geração de nativos digitais, queria que você comentasse um pouquinho isso. É fato que esse mito do nativo digital ele é muito forte ainda hoje. A gente não pode cair nessa armadilha de achar porque as crianças nasceram numa época em que tinha muita tecnologia e porque elas usam desde bebezinho tecnologia, isso não significa que elas desenvolvem as habilidades para usar com segurança, para usar com cuidado, para ter as habilidades necessárias para poder entender o impacto emocional, o impacto social e o impacto dessas tecnologias na sua própria vida. Eu brinco muito dizendo assim, as crianças até sabem mais ou menos como a tecnologia funciona e o que elas sabem fazer com a tecnologia. Mas se a gente perguntar, será que elas sabem o que as tecnologias fazem com elas? Será que elas entendem efetivamente o repertório de transformações disso no seu próprio corpo, na sua forma de aprendizagem? E mais, a tecnologia digital ela é muito volátil, ela muda muito rápido. Nem mesmo a gente trabalha com isso, a gente pode dizer que a gente está atualizado em termos das inovações digitais. Então, assim, o digital não é estanque para dizer assim, eu nasci numa época que tem o digital, logo eu já estou há muitos anos vivendo esse digital, porque mesmo os adolescentes de hoje, que nasceram já com muita tecnologia, a tecnologia que tinha quando eles eram crianças não é a mesma de agora. Eles também têm que o tempo todo correr atrás de um aprendizado para se atualizar em termos de tecnologia. Então não tem nada parecido com algo que fosse nativo. Porque a gente fala uma língua nativa tudo bem, você nasce num país, você nasce numa cultura, você nasce ouvindo e falando um determinado idioma e a cultura que vem junto com esse idioma. Uhum. Você pode dizer que você é nativo num idioma ou de uma cultura, como como a gente fala. Mas dizer nativo digital é muito problemático, porque esse digital não é estanque e não se absorve assim tão imediatamente. E um outro ponto é as habilidades complexas do digital, como, por exemplo, saber denunciar uma violência online, saber identificar uma notícia falsa, saber o que é um código de um algoritmo para entender quais são as variáveis que o algoritmo usa para um site de busca ou o algoritmo de uma rede social. As estatísticas mostram que os adolescentes não sabem identificar coisas básicas, como, por exemplo, o efeito do link patrocinado num site de busca. Então, mesmo as habilidades digitais, digamos assim, de usar e manejar a linguagem digital, não é automaticamente aprendida por ninguém. Ninguém aprende habilidade digital por osmose, só porque está rolando feed infinito. Você gasta 8, 9 horas por dia conectado à internet, mas se você tem essas horas gastas dos adolescentes, como é no Brasil em alguns casos, rolando feed infinito de rede social, ele pode passar 8 horas rindo, ele pode passar 8 horas sofrendo emocionalmente, se comparando, ele pode passar 8 horas vendo uma série qualquer, mas essas 8 horas não vão traduzir em habilidades se esse uso não for um uso guiado, um uso pedagógico,
que volta para a responsabilidade da escola. Então, é a escola que também pode dar, digamos assim, esse conjunto de oportunidades para que, de fato, eles desenvolvam habilidades digitais. Porque ninguém nasce com habilidade digital. Ninguém nasce com habilidade digital. Só usando rede social ou aplicativos de entretenimento não produz as habilidades que eles, de fato, precisam para o mercado de trabalho, para a sua cidadania, para poder viver com qualidade nesse mundo que é digital. Então, esse mito não ajuda a gente. Eles precisam da escola e eles precisam da família para que a oportunidade do mundo digital se converta em benefícios na sua vida. Porque as oportunidades do mundo digital não vão se traduzir em benefícios na vida dos adolescentes, das crianças, se a gente não tiver essa educação. O celular no bolso não ensina ninguém a nada. E como que esse mito trouxe um prejuízo, né, de afastar os adultos, os pais, sim, do ambiente, né? Porque assim, ele é nativo, então ele sabe e eu não sei. E isso ainda teve esse prejuízo, né, do afastamento dos adultos responsáveis sobre esse momento e esse uso. Rodrigo, no livro A Geração Ansiosa, o Jonathan Haidt, ele fala que houve um declínio, né, da infância baseada no brincar para a infância baseada no celular. Então, que até mais ou menos 1980 a infância era muito do brincar, e quando chegam os smartphones, sobretudo ali 2010, a infância passou a ser baseada no celular. Como é que essa hiperconectividade alterou o desenvolvimento social e neurológico dos jovens? É fato. O Jonathan Haidt, no livro, né, ele faz essa metáfora da grande reconfiguração da infância. E ainda que ele faça todo um olhar pensando especialmente na realidade dos Estados Unidos, é muito pertinente essa reflexão, porque é fato no Brasil também, em vários países do que a gente chama, né, fora do eixo do norte global, a gente vive de fato uma grande transformação da infância, né? Esse espaço do brincar. As cidades deixaram de ser lugares seguros para as crianças. As praças deixaram de ser lugares onde as crianças passavam o contraturno da escola, né, muitas vezes. As famílias mudaram também. Então, essa grande reconfiguração da infância, ela vem junto com essas mudanças na cidade, as mudanças na configuração familiar e também acompanhadas logo em seguida dessa entrada muito radical do celular. Então, a gente tem começado a entender agora as evidências científicas, porque as evidências demoram para ser consolidadas, né? Mas a gente já começa a ter muitos dados de que a desconexão com a natureza, crianças que não sabem nomear frutas, crianças que não sabem nomear animais, crianças que não têm oportunidade durante os primeiros 5, 6 anos de vida de ter contato com a natureza. E aqui não é uma questão nostálgica, porque antes era melhor. Não, de forma nenhuma. A questão é que a gente, quando tem uma substituição das experiências da brincadeira livre, uma substituição da experiência do contato com a natureza por apenas uma infância baseada nas telas, especialmente no celular, você está tirando coisas fundamentais e inserindo outras coisas que até poderiam ter algum benefício, mas essa substituição é catastrófica. A gente começa a ver os dados, né? Os dados de saúde mental, também no Brasil, de crianças e adolescentes, piorando muito. Porque são crianças, de novo, não têm oportunidade de lazer livre na cidade, a maior parte não tem condomínios como a gente pode ter aqui no público que a gente está aqui na escola. Você tem uma casa, ou você tem um quintal, você tem alguém que tem uma chácara, um sítio, uma fazenda, e você tem também, mesmo nas cidades grandes, você tem os condomínios com espaço de lazer, você tem uma quadra, você tem até alguma área verde no condomínio. Mas vamos pensar que são milhões ou bilhões no mundo de crianças que não têm acesso a espaços seguros para brincar com outras crianças. Isso tem aumentado não só os problemas de saúde mental, mas a gente vê crianças, por exemplo, que não têm controle no uso de telas nos primeiros anos de vida, na primeira infância especialmente. Você começa a ver retardamento na aprendizagem da fala, retardamento nas habilidades de poder reconhecer as emoções faciais numa conversa, dificuldade, retardamento nas habilidades sociais, de fazer uma amizade, de poder se enfiar numa brincadeira, de poder ter algum grau de malícia ali, de traquejo, para poder se virar num conflito entre crianças.
você começa a ver prejuízos nessas habilidades sociais, porque as crianças não têm oportunidade de aprender aquele aprendizado que é a briga entre crianças, né? Ah, ela pegou meu brinquedo, ah, ela não quer, ela me empurrou, me mordeu. Essas experiências humanas do empurrar, do morder é bom evitar, mas alguma vez acontece na escola, né? Especialmente na educação infantil, e é todo aquele burburinho, né? Mas ainda que não é que todas as crianças têm que morder outra criança, longe disso, mas o fato é, as interações e os conflitos que acontecem nas crianças, entre as crianças, na primeira infância, especialmente até os 6 anos, marcam esse momento de aprendizagem de estar junto. E quando você tem cada vez mais crianças, e a pandemia foi uma catástrofe do ponto de vista dessas habilidades emocionais, crianças que não têm na primeira infância quase nenhum momento fora da escola de contato entre humanos livre, e que não seja o contato entre humanos numa sala de aula guiada pelos professores. Então, essas experiências geram efeitos colaterais bastante preocupantes, como esses que eu falei. Né? A gente vê também famílias que não conseguem controlar o uso, e você tem prejuízo no sono. Não só crianças, adolescentes também. E o sono, nessa fase da vida, ele é fundamental para a liberação de vários hormônios do crescimento, inclusive. E não só pelo fato de que quem dorme mal acorda mal e vai mal no dia seguinte na escola, mas também a liberação desses hormônios do crescimento durante a noite. Então, se você tem um adolescente, uma criança que tem hábitos noturnos de usar o celular, ela é acordada durante a madrugada por notificações, a própria luz azul dos celulares e dos tablets e até das televisões, dependendo do modelo, elas liberam alguns hormônios que prejudicam a qualidade do nosso sono. Então, é um efeito colateral gravíssimo, que não é só acordar cansado e não prestar atenção na aula. É uma pré-adolescência inteira ou uma adolescência inteira em que, durante anos, os hormônios do crescimento foram, de alguma maneira, prejudicados. Né? Então, isso é muito sério. Né? E a gente insiste. Não é algo que você recupere. Nenhuma criança vai ter 2 vezes 4 anos de idade. O cérebro da criança de 4 anos, ele só tem 4 anos uma vez. Então, na primeira infância, que é do 0 aos 6, mas também na pré-adolescência, que a gente estende ali dos 9 aos 14 anos, são as 2 grandes janelas de desenvolvimento do cérebro humano. E são nessas 2 janelas que a gente já vê a presença intensa das telas e muitas vezes sem a mediação. Então, o efeito colateral é saúde mental piorada, habilidades emocionais pioradas, habilidades sociais pioradas, e algumas pesquisas mostram, inclusive, habilidades como da fala, da capacidade de leitura e da capacidade de escrita sendo prejudicadas. E uma outra habilidade que é muito cruel, e a gente viu agora os dados do PISA, do ponto de vista da criatividade, né, dos indicadores. As atuais gerações, com todas as tecnologias, têm piorado os indicadores de capacidade criativa. Parece uma contradição, mas justamente não é. É porque é o contato com a natureza que nos faz ter que se virar. Isso gera uma capacidade de inventar um brinquedo. A brincadeira livre, que a criança tem que inventar o brinquedo e inventar uma regra para brincar com outras crianças. Isso é pura criatividade, isso é conhecimento precioso para a resolução de problemas, para pensar em inovação, para pensar o mundo contemporâneo. Então, é importante conciliar, Sandra, o melhor da tecnologia com o melhor de outras coisas, como contato pura e simplesmente com a natureza. Tempo livre, crianças com outras crianças, em algum espaço seguro, mas sem a nossa mediação, inclusive. Essas coisas precisam ser melhor conciliadas. Não é tudo ou nada, não é voltar para a natureza e esquecer a tecnologia, mas como a gente aproveita o melhor do contato com a natureza, como a gente aproveita o melhor do brincar livre, parques naturalizados, menos plástico, menos tecnologia, em alguns momentos da vida, e em outros momentos, um uso qualificado, tempo de qualidade com tecnologia, para ter o melhor da tecnologia e as habilidades complexas que a tecnologia pode nos ajudar. É hora de conciliar isso, e a escola é fundamental na educação digital, como a gente disse, ajudar para que o cardápio digital das famílias e a dieta digital das famílias seja uma dieta equilibrada, que não tenha só digital, né? É colocar também o temperinho de outras atividades analógicas que juntas
a receita fica ainda mais poderosa do que só digital ou do que totalmente sem digital. Rodrigo, a gente poderia acrescentar isso, aquele desequilíbrio que existe hoje, que é cuidar muito da proteção física das crianças, né? Protegendo ela de eventos onde elas possam estar mais livres para conhecer o mundo como o mundo é, para resolver problemas, resolver conflitos. Então, os pais, né, cada vez mais protegem as Sim. crianças dessas experiências, ao mesmo tempo que eles descuidam desse ambiente onde eles estão, que é digital, porque estão dentro de casa, mas eles não estão Sim. dentro de casa, eles estão dentro de espaços desconhecidos, com pessoas desconhecidas. Então, não sei se você concorda da gente acrescentar isso também, um equilíbrio entre essa superproteção do mundo real e uma proteção mais descuidada no mundo virtual. Com certeza, Sandra. Ainda muita gente não percebe, né, que uma tela conectada à internet, ela coloca essa criança, seja qual for a idade dela, no ambiente mais público que existe no planeta Terra hoje, né? A gente dava o exemplo da praça pública, né? Imaginar que a internet é uma praça pública com mais de 4 bilhões de humanos. Então tem todo tipo de humano, todo tipo de coisa, todo tipo de conteúdo, ilegais e ilegais, e não obrigatoriamente são conteúdos apropriados para a idade. Infelizmente, a internet que as nossas crianças usam hoje é menos uma praça pública até e mais um shopping center ou clubes de adultos bastante perigosos, mas sim, essa proteção que a gente tem. Ah, meu filho vai a pé na rua. Não, mas calma, que idade que ele tem? Que rua que é essa? Essa mesma interpretação a gente tem que fazer para qualquer tela digital. Peraí, que tela digital é essa? Para onde essa tela vai levar meu filho? Pense que a tela digital hoje é quase como uma nave de transporte. Ela transporta o seu filho, sua filha para algum lugar, mesmo ela estando dentro de casa. Né? É um teletransporte, literalmente. Então pense nisso, pense que toda tela ligada à internet é uma viagem para algum lugar. E você vai deixar seus filhos viajarem sem saber para onde, com quem, que horas e para fazer o quê? Né? Então é difícil, é. E um ponto para a gente não deixar de falar, né? Existe uma simetria de poder muito grande, porque é muito cruel para as famílias sozinhas darem conta do tamanho desse desafio que é moderar por onde nossos filhos estão viajando. Eles estão viajando em naves espaciais pequenininhas, que são os nossos celulares, nossos tablets, mas tem empresas aí que produzem essas naves. As empresas que produzem os aparelhos, mas também as empresas que produzem as plataformas. É uma simetria de poder e a gente sabe que essas plataformas podem fazer mais para ajudar as famílias e para proteger mais as crianças. É muito injusto, né? Porque a gente está falando das maiores empresas do planeta Terra, elas têm capacidade tecnológica e elas sabem que crianças de 5, 6, 7 anos de idade estão usando produtos que não foram feitos para essa idade. Então tem tanto uma carência de produtos adequados digitalmente para as diferentes faixas etárias, mas também tem muito pouco esforço das grandes empresas onde as crianças estão hoje de tornar ou tirar essas crianças dali. Lembrem nas locadoras, quando tinha locadora de vídeo, a gente ia na locadora. Tinha a seção de adultos e a seção de crianças. Se uma criança dá uma escapadinha para a seção de adultos, alguém da locadora ia devolver aos pais. A mesma coisa na banca de revista, a mesma coisa no cinema, a mesma coisa no teatro. Os espaços hoje do acesso à cultura, ao lazer, parques de diversões. E uma metáfora ou outra para a gente terminar. Eu lembro até hoje, todo mundo deve lembrar, quando você foi barrado no parque de diversão porque você não tinha 1,20 m. Você tinha 1,18 m, mas você não passava na régua. Não podia brincar. Por quê? Aquele brinquedo era perigoso para os menores de 1,20 m. Da mesma forma, passou da hora e a gente, na verdade, bobeou como sociedade de não ter essa discussão qualificada com mais força antes. O que a gente tem acontecido é os bebês de 2 anos de idade estão nas montanhas russas dos parques de diversão. Eles estão com 3, 4 anos naquela casa do terror. Eles estão tendo picos de adrenalina, picos de experiências que são completamente impróprias para a idade. E o dono do parquinho está deixando as crianças entrarem, né, para usar a metáfora. Então, passou da hora da gente também responsabilizar as empresas de tecnologia, todas elas. Primeiro, não permitirem crianças pequenas. É para 13 anos essa rede social? Ok.
o Jonathan Haidt e outros dizem que redes sociais é recomendado para 16 anos acima. Mas ok, a lei americana diz que é 13 anos a idade mínima. Se você sabe que tem criança de 8, 9 anos, você não pode permitir. Só que o que a gente tem hoje é, na verdade, essas grandes empresas lucrando bilhões de dólares com a presença das crianças, e não só isso, elas estimulando crianças. Porque você encontra hoje publicidade de conteúdo para criança, você encontra crianças influenciadoras digitais, e tudo isso acontecendo sem nenhuma digamos, prioridade no cuidado dessas crianças. Então a gente não pode, e não estou falando aqui de tirar as crianças da internet, pelo contrário, é tornar os ambientes digitais apropriados para as diferentes idades. Esse é o esforço coletivo que a gente precisa ter, e tudo isso para dizer que não pode ser só responsabilidade das famílias, não é só responsabilidade da escola, ainda que a escola tenha um dever, é também responsabilidade das empresas nos ajudarem como empresas que têm tecnologia a tornar a internet um ambiente que possa também, alguma parte dele pelo menos, ser adequado para crianças. Isso significa proteger as crianças na internet e não as crianças da internet. Como a gente fala em alguns espaços, e eu colaborando no Instituto Alana, a gente tem muito essa afirmação. Não é tirar totalmente as crianças da internet, mas é fazer com que a internet seja acolhedora, apropriada e adequada às diferentes idades da vida, incluindo as crianças ali, talvez depois dos 3, 4 anos de idade, já podem se beneficiar muito das oportunidades, mas é um compromisso coletivo. Quem está assistindo aqui até o final, espero que se some aí, né, como empresário, de repente tem aqui um pai, uma mãe que trabalha com startups, com inovação. Isso é um apelo para que a gente tenha mais inovação para tornar os ambientes digitais mais apropriados para as nossas crianças e para as outras crianças que, infelizmente, não têm o privilégio de estudar numa escola tão incrível como essa. Muito obrigada, Rodrigo.